Voltamos agora com a nossa segunda parte da aula sobre contratos administrativos. Nós vimos lá na aula passada que a administração pública tem a possibilidade de estabelecer cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? São aquelas cláusulas que a administração faz e refaz, né? Ela exige, ela faz, ela muda, ela mexe, em detrimento do contratado, do particular. Aqui, essa possibilidade dessas cláusulas exorbitantes, que poderiam ser abusivas dentro do direito civil, são permitidas em prol do interesse público e são uma manifestação direta da verticalidade do contrato administrativo, onde a administração está aqui e o contratado está embaixo, né? Ele não tem as mesmas prerrogativas. Dentro dessas cláusulas exorbitantes, nós vimos que a primeira delas é a possibilidade do poder público exigir garantia. O poder público pode falar, olha, eu quero ver aí, eu quero 5% ou até 10% do valor deste contrato depositado, porque eu quero ver se você vai cumprir mesmo essa situação. E se você tiver com bens ainda que me pertencem, que você está de depositário, eu quero o valor dos bens depositados também. É possível a administração fazer isso. É possível também a administração modificar unilateralmente o contrato. Ela mexe no contrato, ela aumenta, ela diminui, ela pode mexer no contrato. Também é uma cláusula exorbitante. Nós também vimos que é possível a rescisão unilateral do contrato. O poder público fala, opa, pera lá, não é do interesse público mais, vou cortar esse contrato. Ou então por inadimplemento da parte contratada, ou até mesmo por caso fortuito ou força maior. E a quarta cláusula exorbitante que nós vimos é a possibilidade do poder público fiscalizar, ou seja, ele determina uma pessoa que será o fiscalizador e este cidadão vai olhar se está tudo dentro dos conformes. Lembrando que os concursos adoram a informação de que este fiscalizador ele pode contratar um terceiro para auxiliá-lo. Certo? Isso e também importante, a sua determinação, a determinação do fiscal, quando descumprida, gera aí a rescisão unilateral do contrato. Certo? Vimos então 4 cláusulas exorbitantes, nós vamos agora para a nossa quinta cláusula exorbitante, que é a possibilidade da administração pública penalizar o contratado. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, é possível que pela inexecução total ou parcial do contrato, ou seja, o contratado não fez nada do que tinha que fazer, ou então só fez um pedaço do que tinha que fazer, a administração aplicar as seguintes sanções. Gente, cuidado, que é garantido uma defesa, tá? Então, o contratado ele tem o direito de se manifestar. Mas, uma vez que ele se manifesta e a administração julga ser cabível a sanção, ela pode aplicar aí uma advertência. A advertência é um aviso, né, gente, de que aquela situação não pode mais ocorrer. Ela pode aplicar também uma multa mais eficiente, né, galera? Quando pesa no bolso, o negócio começa a funcionar. A administração também pode determinar a suspensão temporária de participação daquele contratado em licitação, ou então o impedimento de contratar com a administração por prazo até 2 anos. Então, olha só, você vai ficar suspenso temporariamente, ou então você vai ficar impedido de contratar por até 2 anos. Também é uma sanção para as empresas que mexem muito com o setor público, né? É uma sanção muito severa. Ou então, pode haver a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando o contratário ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. Então, olha que interessante, a administração pública, ela taxa aquela empresa como inidônea. Olha, você agora é inidônea para licitar e inidônea para contratar. Esse status, ele é revertido com a reabilitação. Essa reabilitação é concedida pela própria administração pública quando o administrado ressarce, né, o prejuízo que a administração teve e passa-se aí o prazo da sanção aplicada. Beleza, galera? Essas são aqui as penalidades possíveis para o contratado que parcialmente ou totalmente não executa o serviço ou a obra contratada com o poder público. A nossa próxima cláusula exorbitante é a possibilidade de anulação. Lembra que a administração pública, ela pode anular os seus próprios atos por ilegalidade
ou revogar os seus próprios atos quando eles não são convenientes nem oportunos. Isto não é diferente aqui dentro do contrato administrativo, né? Nós vimos que é possível a rescisão unilateral do contrato lá atrás, né? Por questões de interesse público, mas também é possível aqui a anulação diante da ilegalidade, um contrato eivado de vícios, um contrato ilegal, um contrato que não obedeça, por exemplo, à lei de licitações, faz de conta. É um contrato ilegal e merece ser anulado. Próxima cláusula exorbitante, possibilidade de retomar o objeto. Olha que interessante essa determinação. Os concursos adoram essa cláusula exorbitante e eu acho muito interessante também. Olha só. A rescisão que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. 1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamento, material e pessoal necessário à continuidade do serviço. Execução da garantia contratual e retenção dos créditos decorrentes do contrato. Olha só, imagina vocês que têm uma empresa. Vou usar o exemplo do recapeamento de rua, que eu acho que é um exemplo bem fácil da gente enxergar. Imagina que vocês que têm uma empresa e essa empresa está recapeando uma estrada, tá? Para o estado de São Paulo, por exemplo. Ela está recapeando essa estrada. E aí, a empresa vai lá e descumpre com o seu contrato. O que o poder público pode fazer? Primeiro lugar, o poder público pode assumir o objeto do contrato, ou seja, ele pega para ele aquele serviço. Olha, querido, você não vai mais fazer o recapeamento dessa estrada. Agora eu estou pegando de volta esse serviço. Ele assume o objeto do contrato. E uma vez que esse serviço é um serviço público e o serviço público deve ser contínuo, ele não pode parar, o poder público assume não só o objeto do contrato, como ele pega tudo que é necessário para a execução do contrato. Ah, tem ali 10 maquinários para esse recapeamento, eu pego os 10 maquinários. Ah, tem ali 30 funcionários, eu pego os 30 funcionários. Ah, tem não sei quantos quilos de material, eu pego material. Eu vou assumir o objeto do contrato e eu vou pegar todos os bens envolvidos na execução daquele contrato para que o serviço público continue. Um outro exemplo, imagina vocês que uma empresa, uma pessoa jurídica, está construindo uma escola pública e aí ela descumpre o contrato, não cumpre com o contrato de forma correta. O que o poder público faz? Assume a construção daquela escola e vai assumir aí as pessoas que estão envolvidas, os maquinários que estão ali para a construção daquela escola. Ele assume, ele retém todos aqueles objetos para a consecução do serviço público. Isso se dá, gente, como eu disse há pouco, pela intenção de se continuar o serviço. E para continuar o serviço público, eu preciso assumir aí o objeto e pegar todos esses bens e pessoas que estão envolvidas. Beleza? Voltando lá na lousa comigo, então, nós vimos aqui a possibilidade de retomada do objeto, que se traduz na ocupação do local, da instalação, do equipamento, do material e até mesmo do pessoal para a continuidade do serviço público. Só uma observação interessante, gente, é que o inciso 1 do artigo anterior, ele vai falar sobre a rescisão unilateral do contrato, que a gente viu agora há pouco, tá? Então, havendo essa rescisão unilateral, nós temos aí a ocupação, né? A ocupação dos bens, nós temos a retomada do objeto, a assunção do objeto do contrato, além da possibilidade da execução da garantia. Lembra que a primeira cláusula exorbitante que nós vimos foi a possibilidade de exigência de garantia, né? Pode-se executar essa garantia para ressarcir a administração, né, do que ela teve de prejuízo. E, além de tudo, se há algum crédito naquele contrato, é possível reter esse crédito. Tudo com a intenção de ressarcir esse eventual prejuízo da administração aí, diante da rescisão unilateral do contrato. Próxima cláusula exorbitante. Impossibilidade de exceção de contrato não cumprido. Galera, pensa num negócio difícil. Difícil assim, pensa num negócio complicado para quem executa o contrato. Olha só, eu fui
contratada para fazer merenda para uma escola pública, tá? Essa é a minha função. Beleza. Se eu der um passo em falso, a administração pública o que faz? Rescisão unilateral do contrato. Se por qualquer motivo a administração pública achar que não está sendo conveniente ou oportuno o meu serviço, o que ela faz? Rescisão unilateral do contrato. E ela não só rescinde o contrato, como ela vai lá e vai retomar o objeto, tá? Ela vai pegar as merendas para ela, vai pegar o fogão, as panelas, todos os bens envolvidos na execução daquele serviço para continuar com o serviço público. Ou seja, eu só tô aqui me dando mal, né? Eu contratada. Imagina vocês agora que a administração descumpre o contrato. Imagina que a administração deveria me pagar, por exemplo, R$5 por aluno, faz de conta, por aluno que eu sirvo na escola pública. E a administração não me paga. Ou então imagina que no nosso contrato a administração deve fornecer o alimento, eu só cozinho, mas a administração que fornece o alimento. E a administração para de fornecer o alimento. Ou imagina que a administração fornece o equipamento, o fogão, etc., e ela não fornece. Posso eu também rescindir este contrato? Não, não é possível. Olha só, gente, prestem atenção, vou repetir. O contratado não pode rescindir o contrato, mesmo que haja descumprimento por parte da administração pública. Não pode, tá? O que ele faz? Ele tem que continuar executando o serviço público, mesmo estando com as circunstâncias desfavoráveis. Por exemplo, o poder público não me forneceu a panela, eu vou lá e compro a panela. O poder público não me forneceu o alimento, a matéria-prima, eu vou lá e compro o alimento. Mas eu tenho que continuar executando esse serviço público. Até quando? Até eu entrar com processo e o Poder Judiciário falar assim pra mim, não, agora você pode encerrar a prestação desse serviço público. Mas até este momento, eu tenho que continuar prestando esse serviço público. Professor, isso é absurdo. Sim, é absurdo, mas é a realidade. Por isso que é uma cláusula exorbitante. Mas, professor, a pessoa tá lá sem receber, vai trabalhar quanto tempo sem receber? Ela pode isso acontecer? Pode isso acontecer. É uma cláusula exorbitante. E uma vez que você firma um contrato com a administração pública, você está ciente desta obrigação. E você está, sim, sujeito a esse risco. Legal? Então, não é possível o particular rescindir unilateralmente um contrato com a administração pública. Voltando lá na lousa comigo. Próxima cláusula exorbitante é a mutabilidade, que a administração pode alterar cláusulas por interesse público. Vamos falar um pouquinho, nós falamos já um pouco da mutabilidade, né? Nós falamos da possibilidade de alteração unilateral de contratos, mas nós vamos agora destrinchar um pouco mais essa situação e nós vamos ver as formas ensejadoras de mutabilidade. A primeira forma ensejadora de imutabilidade, de mudança no contrato, é a força maior, ou seja, um evento externo, imprevisível, que mude completamente as circunstâncias daquele contrato. Por exemplo, vem aqui comigo. Imaginem que, o mesmo exemplo da merenda, eu cozinho a merenda, eu preparo a merenda e o poder público me fornece o alimento, tá? O arroz, o feijão, o macarrão, a carne, tá? Por circunstâncias meteorológicas, aquela região sofre um forte período de inverno ou uma forte chuva e de repente esses alimentos passam a custar, por causa, né, de problemas climáticos, passam a custar 5 vezes o valor inicial. Então antes o quilo, né, por exemplo, um pé de alface, não sei, custava R$1, tô chutando, tá? Custava R$1, agora custa R$6. E fica muito difícil da administração fornecer este alimento sem ter prejuízo, tá? É possível a administração pública mudar a cláusula do contrato? É, porque nós tivemos aqui a ocorrência de uma força maior, algo externo, algo imprevisível, uma força da natureza que mudou as condições do contrato, tá bom? Ou então, eu, por exemplo, tenho que reformar uma escola pública. Meu contrato é reformar a escola pública. Aí vem uma enchente e destrói aquele prédio da escola pública. Eu não tenho mais motivos para reformar um imóvel que não existe mais, que foi completamente deteriorado com a enchente, a não ser que seja necessário uma nova construção. Mas aquela reforma perdeu o objeto diante de uma força maior, certo?
voltando lá na lousa comigo, a segunda possibilidade de mutação é a alha ordinária. Alha, gente, nós vamos entender alha no sentido aqui de algo aleatório, algo jogado à sorte, tá? É algo que a gente não, que a gente até prevê, mas que a gente não controla, né? Um contrato aleatório é aquele contrato que não há controle. Por exemplo, quando você joga na Mega Sena, você está sujeito à alha, você está sujeito à sorte, tá? Então, a alha ordinária é o risco advindo da própria flutuação do mercado, inerente a qualquer negócio. É previsível. Vem aqui comigo de novo. Eu falei do exemplo da chuva, né? Imagina uma chuva que não foi prevista, que inundou tudo e aí destruiu todas as plantações. Isso é uma força maior, tá? A alha ordinária não é isso. A alha ordinária, ela é a própria flutuação do mercado. Então, por exemplo, é natural que determinados alimentos em determinadas épocas do ano fiquem mais caros. É natural que o dólar suba, que o dólar abaixe. São situações do mercado que são previsíveis. Então, imagina o seguinte, imagina que eu forneço pão para a escola municipal. Eu faço pão para a escola municipal. E aí eu faço um contrato. E aí depois eu venho e digo o seguinte, olha, o valor da farinha aumentou muito, por isso o valor do pão deve aumentar. Essa oscilação no valor da farinha é algo previsível, é uma alha ordinária, a não ser que venha aí de uma enchente, de uma coisa imprevisível. Mas via de regra, a alha ordinária é a própria flutuação do mercado, é a valorização e a desvalorização das coisas. Imagina vocês que eu fui contratada para executar uma obra, tá? No final, em novembro de 2017, eu sou contratada para executar uma obra. E aí, com a virada do ano, em 2018, o salário mínimo sobe. Aí, eu chego no poder público e falo, olha, então, o salário mínimo subiu, né? Então, o meu custo subiu também. A mudança do salário mínimo é uma alha ordinária, é algo esperado, tá? São flutuações do mercado que estão sujeitos a qualquer atividade econômica está sujeita a essas flutuações e devem ser previsíveis na hora de fechar o contrato. Então, uma forma de mutabilidade que nós temos aqui é a alha ordinária, tá? Continuando comigo. Então, nós vimos a força maior, que é algo imprevisível, e nós vimos a alha ordinária, que é um risco decorrente natural da flutuação do mercado. E aí nós temos a alha administrativa, a sorte administrativa. Essa alha administrativa, gente, ela se divide em três, tá? A primeira é a alteração unilateral do contrato por interesse público. Então, o particular está sujeito aí a ocorrência da necessidade de um interesse público que possa cessar esse contrato, que possa modificar esse contrato. O fato do príncipe e o fato da administração. Sempre que a gente pensa em príncipe, eu gosto de associar assim. Eu gosto de associar algo externo a mim, algo muito longe de mim. Por exemplo, eu penso no príncipe da Inglaterra. O príncipe da Inglaterra é algo que está distante de mim, é algo que está longe. Eu gosto de fazer essa associação, porque quando eu penso no fato príncipe, eu penso em algo distante, algo que não está ligado diretamente ao meu contrato. Como assim, professora? Imagina o seguinte, eu tenho um contrato com a administração pública, certo? E aí, o meu contrato é de transporte público. E aí, de repente, há um ato administrativo que aumenta o IPVA, que aumenta o imposto sobre esses veículos. Se aumenta o imposto, naturalmente eu terei um aumento nas minhas despesas, tá? Este aumento do IPVA, apesar de ser um ato da administração pública, um ato administrativo, e por isso é uma alha administrativa, é algo externo, é algo alheio ao meu contrato. Não é algo que aconteceu no meu contrato, é algo que aconteceu no estado inteiro. Tipo, todo o estado teve o IPVA aumentado, né? O IPVA do estado inteiro aumentou, não foi só comigo. E aconteceu que isso repercutiu no meu contrato. Então, o fato príncipe é aquele fato que provém da administração, mas é um fato longe do seu contrato, é um fato alheio ao seu contrato. Volta comigo lá na lousa, que é diferente do fato da administração. O fato da administração já é um fato correlacionado com o seu contrato. Então, a administração no seu contrato, ela deixa de cumprir algo. Por exemplo, ela não entrega um maquinário.
Não entregar o maquinário não é algo alheio ao seu contrato, que aconteceu no estado inteiro, no país inteiro. É algo que aconteceu no seu contrato, né? No exemplo das marmitas não, no exemplo da merenda da escola pública, a administração não me entrega a panela, a administração não me entrega a comida. Como é que eu vou executar esse contrato? É um fato que advém da administração, por isso é uma área administrativa, só que é inerente ao nosso contrato, por isso é chamado de fato da administração, certo? Pessoal, vamos voltar. Nossa, professora, a senhora falou tanta coisa que tá me dando até falta de ar. Olha só, nós temos algumas formas que podem modificar um contrato. Alguns acontecimentos que, quando ocorrem, eles podem gerar a modificação do contrato. A primeira delas é a força maior. Ah, deu uma chuva, inundou o prédio que eu estava reformando, destruiu o prédio, não tem mais por que eu reformar esse prédio. Então, houve uma modificação no meu contrato com a administração pública, eu deveria reformar o prédio e agora não vou reformar mais. Houve uma mudança no cenário diante de uma força maior, certo? Pode haver mudança no cenário em face de uma área ordinária, ou seja, subida do dólar, flutuação normal do valor do real, flutuação normal da correção monetária, dos juros, do mercado, né, das crises financeiras que a gente sofre. É uma sorte ordinária, é uma sorte comum e previsível. Também é uma forma de mutabilidade do contrato. A terceira forma de mutabilidade do contrato é a sorte administrativa, é a alha administrativa. Ou seja, é um ato da administração pública que vai mudar o seu contrato. Este ato pode ser inerente ao seu contrato em específico. A administração faz algo no seu contrato e por isso ela é chamada de fato da administração. Pode ser, porém, que a administração faça algum ato administrativo, porém esse ato não tenha nada a ver com o seu contrato, ele é totalmente alheio ao seu contrato. Só que, de alguma forma, ele repercute no seu serviço, na sua obra, que é chamado do fato do príncipe. Associa que o príncipe é algo distante, algo longe, né? E ainda esse ato da administração pública pode ser um ato que visa o interesse público. Não houve nenhum descumprimento por parte da administração, não houve nenhum fato do príncipe, mas simplesmente há um interesse público envolvido e por isso a administração vai modificar o seu contrato. Muito bem? Então essa é a área administrativa. E por fim, nós temos a área econômica, que é uma circunstância externa ao contrato, inevitável e imprevisível. Cuidado, gente, que a área ordinária é algo previsível, enquanto a área econômica é uma situação econômica que assola o país, que assola a região, que assola o estado ou o município, externa ao contrato, completamente inevitável e completamente imprevisível. É a chamada área ou sorte econômica. Gente, ufa, né, professora? Quanta coisa, né? A senhora, então, falou-se com o quê? Vamos lá. Nós falamos, então, de formas de mudança de contrato. A gente viu que a mudança do contrato pode vir de força maior. Nós vimos que pode vir de uma área ordinária, que é uma área comum, né, já previsível, uma área econômica, que é uma situação econômica completamente imprevisível, ou de uma área administrativa, ou seja, de um ato da própria administração pública, seja por interesse público, seja porque ela descumpriu o seu contrato, seja porque ela tomou uma decisão externa ao seu contrato que acabou repercutindo no seu contrato. Essa é a mutabilidade do contrato público. Beleza? Muita coisa, né? Qualquer coisa, volta a aula um pouquinho, pausa, escuta um item por vez, mas se ficou dúvida, manda pra gente, mas ouve a aula de novo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro pra você. Vamos continuar? Então, nós vimos agora as cláusulas exorbitantes, nós vimos a forma de mutabilidade dos contratos públicos e agora a gente vai ver o tempo do contrato público. Lembra que lá no começo da primeira aula nós falamos que o contrato tinha que ser por prazo determinado? Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tempo do contrato. A duração dos contratos regidos por essa lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, dura o contrato enquanto durar o crédito orçamentário. E aí aqui a gente tem algumas exceções que estão no artigo 57 da Lei 8666, que vocês na casa de vocês vão ler com mais calma, tá bom? Só para citar de exemplo, para a gente ter uma ideia,
Uma exceção da duração em relação ao crédito orçamentário é o inciso 4, que fala do aluguel de equipamentos e utilização de programa de informática. Um aluguel de equipamento ou de utilização de programa, ele pode estender por até 48 meses após o início da vigência do contrato, tá? Então, ele não está sujeito à regra do caput, beleza? Então, depois vocês leiam o artigo 57 da Lei 8666. Nulidade no contrato. Pode um contrato ser declarado nulo? Sim, nós vimos lá na cláusula exorbitante, né, nas cláusulas exorbitantes, que a administração pública pode determinar a nulidade de um contrato se houver alguma ilegalidade. Mas e aí, o que acontece quando a administração pública declara uma nulidade? Vamos olhar comigo o artigo 59 da Lei 8666. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem deu causa. Olha só, gente, nós já conversamos sobre isso em algumas outras aulas, mas eu vou repetir caso você não tenha assistido. Um contrato, acontece aqui. Um contrato administrativo, certo? Um contrato da administração, especificamente um contrato administrativo. Imagina que esse contrato foi assinado no ano de 2000. Em 2002, percebe-se que esse contrato foi originário de uma licitação ilegal, de uma licitação fraudulenta. E aí é necessário declarar a nulidade desse contrato, é necessário anular esse contrato. O que acontece com a nulidade? Na nulidade, gente, o contrato, assim como o ato, ele nasce morto, ele é natimorto. Ou seja, se ele nasceu morto, vamos colocar aqui uma cruz de cemitério. Parece um mais, né? Mas tá bom. Imagina que é uma cruz de cemitério. Nossa, agora parece um para-raio. Beleza. Imagina que esse contrato nasceu morto, né? Aqui jaz um contrato administrativo. Se ele nasceu morto, ele nunca emanou os seus efeitos. Então, o que acontece quando o contrato é declarado nulo? Ele é declarado nulo e tudo que ele fez até agora é declarado nulo. Por isso que o artigo fala que a nulidade, ela opera um efeito retroativo, impedindo os efeitos do contrato, além de desconstituir o que o contrato já produziu. Ou seja, se o contrato já produziu algum efeito, ele já... Deixa eu apagar essa bagunça aqui, né? Porque faz confusão na nossa cabeça. Se o contrato já surtiu, já produziu, constituiu alguma situação, essa situação será desconstituída. Se você está com um pouco de dúvida no que eu estou falando, eu sugiro que você vá na aula de atos administrativos, que lá na aula de atos administrativos vai ter sobre a retroatividade dos atos administrativos. Então, a gente vai falar da nulidade, da revogação, do efeito ex tunc, né? Se você assistir a aula, você vai ver que tem o efeito ex tunc, que é aquele da testa, assim, ó. Bate na testa e vai para trás, que retroage. A nulidade tem o efeito ex tunc. E o efeito ex nunc, que é o efeito da nuca, que vai para frente, que é no caso da revogabilidade. Então, aqui na nulidade, a gente tem efeitos ex tunc, retroagem. Se você ficou um pouco perdido, um pouco confuso, lá na aula de atos administrativos eu explico passo a passo o que isso significa, dá uma corridinha lá, tá bom? Outra informação importante deste artigo é que, mesmo anulado o contrato, a não ser que tenha sido por culpa, por causa do contratado, né, ele tem que ser indenizado, tá? Então, volta lá na lousa, olha só que interessante, o 59, o parágrafo único do 59, né, ele fala que essa nulidade não tira da administração o dever de indenizar, né, pelo que ele executou até a data que foi declarada a nulidade. Então, o contratado foi lá e fez várias coisas até que fosse declarada essa nulidade, ele tem direito de receber por isso. Exceto se ele deu causa, é claro, né? Rescisão do contrato. Quanto que acaba, termina um contrato administrativo? Professora, se nós estamos falando do fim do contrato, significa que chegou o fim da aula? Sim, meus queridos, chegou o fim da aula. É a última coisa que nós vamos falar agora. Respira mais um pouquinho para um último gás, que nós vamos ver a rescisão do contrato administrativo.
Quando que um contrato administrativo pode ser rescindido? Muito bem. A primeira possibilidade de rescisão de um contrato administrativo é por ato unilateral da administração pública. Nós vimos, né, que inclusive isso é uma cláusula exorbitante, a possibilidade de rescisão unilateral. Nós temos ainda a resolução amigável do contrato, que é quando as partes combinam, falam, olha, vamos terminar? Vamos, então tá tudo certo. E nós temos ainda a rescisão judicial. Vamos analisar aqui uma por uma. Então, a primeira rescisão contratual é por ato unilateral da administração. Por que pode ter uma rescisão? Primeiro, porque o contratado não cumpriu as cláusulas, né? Então, ele não cumpriu com as cláusulas, a gente tem aqui uma rescisão unilateral. A segunda possibilidade é quando a pessoa até cumpriu, mas cumpriu de forma lenta, né? Ela atrasou, parou no meio a obra, o serviço, também é uma possibilidade de rescisão unilateral. Nós temos ainda a subcontratação. Lembra que a subcontratação ela é proibida, tá? Então, se houver a subcontratação, há uma rescisão unilateral do contrato. Se houve desatendimento da autoridade competente, se a autoridade competente foi lá e determinou algumas coisas, determinou que fosse feito de certa maneira, e eu descumpri, obviamente há uma rescisão, assim como o cometimento reiterado de faltas. Se eu cometi várias faltas, pode haver rescisão também. Se a empresa falir ou houver instauração de insolvência civil, ou a sociedade se dissolver, ou faleceu o contratado, alteração social, qualquer coisa que suma com o contratado, né, e prejudique a execução do contrato, nós temos também a rescisão unilateral. Nós temos por razões de interesse público, que nós já vimos, né, ou por caso fortuito, ou força maior. São todas formas de rescisão unilateral do contrato. E aí? Tem indenização quando a administração rescinde o contrato? Aqui, gente, a ilação, o pensamento é bem lógico, tá? Se essa rescisão unilateral foi por culpa do contratado, ou seja, foi ele que gerou, por exemplo, porque ele não cumpriu com o que deveria, ou cumpriu lentamente, ou cometeu várias faltas graves, óbvio que não vai ter indenização, né? Se a culpa foi dele, não haverá indenização. Mas, eventualmente, se rescindido esse contrato por razões de interesse público, caso fortuito ou força maior, ou seja, sem culpa do contratado, aí, nesse caso, cabe indenização, certo? Bom, nossa segunda forma de rescisão, a gente já falou dela, que é a rescisão amigável, né? Quando as partes acordam. O contratado não quer mais trabalhar para a administração e a administração também não quer mais que o contratado trabalhe. Então, eles juntos resolvem encerrar este serviço ou esta obra. É claro que tem que ser conveniente para a administração pública, né? Lembra que não pode nada na administração ser contra o interesse público. Em regra, não gera indenização. Às vezes, num caso específico em que haja algum dano para a administração, algum dano para o contratado, pode-se até pleitear uma indenização. Mas, via de regra, a rescisão amigável, como partiu dos dois lados, né, ela não gera indenização. E, por fim, nós temos o inadimplemento do contratado, ou seja, da administração pública, perdão, do contratante, desculpa, que é a administração pública, ou então do contratado. Essa rescisão ela é feita pelo Poder Judiciário. Também é possível que haja aí uma rescisão pelo Poder Judiciário. A lógica é a mesma, né? Se tiver culpa do contratado, não tem indenização. Pelo contrário, tá, gente? Se tiver culpa do contratado, pode ser que ele seja obrigado a indenizar a administração pública, né? Mas se não tiver culpa dele, pode ser que ele receba aí uma indenização. Meus queridos, que aula comprida, né? Acabamos o nosso estudo sobre contratos administrativos. Eu sugiro que você abra a Lei 8666. Professora, eu não tenho essa lei. Vai lá no Google e digita Lei 8666 Planalto. Por que Planalto? Porque é o site do Planalto, que é um site confiável, né? Que está atualizado ali com a Lei 8666. Você abre a Lei 8666 e você vai ver que ela tem duas partes. Uma parte que trata de licitação
e uma parte que trata de contratos administrativos. Eu sugiro que você tire um tempinho aí e leia a parte da Lei 8666 que trata de contratos, que essa matéria vai fixar e você vai poder ver algumas peculiaridades aí que, de acordo justamente em relação ao tempo, não dá tempo da gente ver tudo, né? Então dê uma lidinha nos contratos administrativos. Meus queridos, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por mais essa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.